Bom dia, gente boa! Tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo de Dia a Dia de Mamadeira. Vou gravar nesse formato aí, toda de preguicinha, sentada aí diante da câmera. Galera, para quem me acompanha nas minhas redes sociais, lógico que percebeu de que eu estava de férias, né? Férias diferentes, muito diferentes. Vocês podem acreditar nisso, que elas foram muito diferentes. Para quem não consegue imaginar o que é quando tu precisa, na marra, mudar o teu ritmo, do modo como eu tive que mudar o meu ritmo, não faz a mínima ideia do quanto que isso é complexo, do quanto que isso mexe com o interior da gente, do quanto que isso confunde a gente. A bagunça é generalizada, meu Deus do céu. E aí hoje com esse livro aberto do mundo virtual, né? Então todos os dias tu enxerga postagens, tu enxerga assuntos, temas, né? Fatos, e precisa lidar com isso tudo, né? E então eu literalmente fiquei agora esses últimos 30 dias, não propriamente falando de férias, e sim fora do meu estabelecimento comercial, primeiramente porque não tinha necessidade de eu estar aqui, eu iria me desgastar muito. Como eu li anteontem um conhecido, um amigo virtual, que é uma pessoa muito ativa, que mexe com muitas empresas, ou seja, ele tem uma consultoria, e pelo que eu notei para eles, da forma como ele fez uma postagem num determinado momento, porque ele também, tipo assim, ele desligou a pilha e saiu de viagem. Ele provavelmente estava também passando por um processo assim de desgaste, né, por algum motivo específico, provavelmente relacionado ao momento. E então ele colocou lá, deixou um texto, lógico, nas redes sociais dele, dizendo de que ele precisou fazer isto para não surtar. E daí tudo que a gente lê e tudo que a gente se identifica, parece que se torna mais intenso, né? E foi o que aconteceu, tanto que eu comentei lá na postagem dele, que eu tinha feito a mesma coisa. Eu tinha literalmente optado em não vir abrir o meu estabelecimento comercial por causa disto, para não sofrer mais ainda do que eu já vinha sofrendo, né? Porque foi tudo muito intenso. Para quem me acompanha e pelas minhas formas de me manifestar, vai entender mais fácil ainda. E é tudo muito confuso, muito conflitante. Então, o emocional da gente vai para as cucuias, como a gente fala aqui. Elas literalmente se perdem aí. Por mais intenso por mais que tu tente não sentir aquilo, por mais que tu não queiras pensar naquilo, pelo menos se espera se estar lá pensando, ou então, como eu falei agora há pouquinho, se deparando com alguma questão, algum assunto aí pelo mundo virtual afora. E então eu resolvi me dar esse presente, digamos assim, um presente de grego, vamos chamar, porque não foram férias assim de ter boas, lógico. Calma, Íria, volta a fita um pouquinho e tenta falar diferente. Foram dias diferentes do que normalmente a gente teria quando não estaria trabalhando e sim tendo férias, né? Eu tive férias, sim, fiz um monte de coisas legais em casa, sim, só que diferentes, né? E esse diferente que é o negócio que pega daí, né? Porque eu lá em casa, deitada numa rede, de boa, só não tinha a lagoa. Mas, então, tem um lado legal disso? Sim, tem. É bom fazer isso. Porém, o lado negativo de ficar à toa assim é justamente o lado que é a oficina do diabo, como a gente sempre fala, né? Que quando a mente não está ocupada, ela acaba se ocupando com coisas que muitas vezes não é bom, né? E é inevitável isso. Com certeza para vocês isso também deve acontecer, né? Quando vê, tá lá,
pensando em bobagens, ou então tendo um fato bobo, né? E eu, então, durante esses últimos 30 dias, gente, eu tive que batalhar muito comigo mesma, porque eu, querendo ou não, eu estava num círculo, num processo de vida muito diferente, assim, sabe? Muito diferente mesmo. E então uns falam, mas é bom se desintoxicar um pouco. Depende do que tu, né, tu tá falando, depende do que as pessoas estariam falando. Que tipo de desintoxicação, né? No meu caso, eu acho que no momento que a gente pensa assim, querer se desintoxicar de trabalhar, é de alto risco pensar assim. Porque o trabalho, ele glorifica a gente, ele dignifica a gente, né? Ele deixa a gente num estágio e numa posição muito boa, muito diferente do que quando tu não tem nada para fazer. Aí vem aquela galera que tá louca de vontade de se aposentar, né? De não querer fazer mais nada e... Ok, legal, me aposentei, não tenho mais nada para me preocupar, não tenho mais horário. Aí vem, os primeiros 30 dias é aquela alegria, né? Aquela, maravilha, que vida boa que eu vou ter agora. Só que engana-se, porque eu cansei agora nos últimos longos anos, por inúmeras vezes, encontrar pessoas que se aposentaram e que estavam desesperadamente querendo fazer algo de novo, porque não estavam mais conseguindo lidar com a ideia de ficar em casa à toa, sem nada para fazer. Porque é complexo, é complicado, é interior, né? Não tem como o outro que não está dentro daquele conjunto entender isto. Só vai entender quem já vivenciou ou quem já está dentro desse mesmo conjunto ou nesse mesmo contexto aí. Então, pelo fato de eu ter ficado aí, nesses dias em casa, porque eu já sou aposentada há bastante tempo, meu marido também, me aposentei cedo porque eu comecei a trabalhar, eu não tinha nem 12 anos, quando a minha carteira foi assinada na época. E sempre contribuí direitinho, e com isso eu consegui me aposentar bem cedo, graças a Deus. Ganho somente um salário mínimo, e esse salário mínimo ele estava sempre ficando, inclusive, essa é mais uma questão que aconteceu aí, ele estava ficando numa poupança que eu tinha, que é uma coisa que a gente nem deveria estar falando isso assim, no momento como eu estou fazendo agora, mas era um dinheirinho que eu deixava lá para emergências, né? Ou se um dia eu fosse querer fazer uma viagem maravilhosa, ou se um dia eu fosse querer comprar algo maravilhoso, né? Tava lá, quietinho. E aí, com essa pandemia toda, a gente usou tudo isso e mais um pouco. Ou seja, hoje as minhas economias zeraram, mas graças à minha aposentadoria eu pude sim apagar fogueiras durante esse processo da pandemia toda. E as economias do meu esposo da mesma forma, foram todas ocupadas e ainda tivemos que recorrer a empréstimos, né? Infelizmente, tudo para manter as coisas funcionando. Para quem não sabe disso, para quem não vive no dia a dia, né? Para quem não tem um negócio para se preocupar, não faz ideia do complexo que é ter uma indústria e ter um comércio. Muitos acham que é muito simples e ainda criticam e ainda questionam muito, né? A gente sabe disso. Só que essas pessoas que fazem esse tipo de questionamento e essas críticas, eu sempre digo, eu desejo para que um dia vocês tenham um negócio para se preocupar e se cuidar, para entender, de repente, né? De quanto que isso às vezes é dolorido, do quanto que isso às vezes é complicado conviver com isso. Tanto é que teve gente, muitas pessoas com esse processo todo aí dessa, né, não vou falar o nome, tentaram acabar com a sua vida, porque não estavam conseguindo lidar com isso tudo, porque era tudo muito bagunçado, era tudo muito intenso, muito complicado. Aí falam assim, mas a economia, primeiro a saúde e a economia se vê depois. Aí eu sempre dizia, muito bem, economia a gente vai ver depois, ok. A saúde, isso ninguém precisava falar, eu sempre dizia. É lógico que a saúde vem em primeiro lugar. Mas, para quem nunca ficou com falta de dinheiro na carteira, para quem nunca ficou com um prato de comida faltando na mesa, não vai entender. Com certeza não vai entender. Porque tem muita gente aí no mundão afora
que sempre teve uma vida fácil, né? Muito fácil. Ou porque tem um tipo de negócio que não foi afetado com esse negócio todo, porque teve empresas aí, negócios que bombaram, tem gente que ficou bilionária, não milionária, assim, bilionária aí com esse negócio todo, porém, uma grande massa ficou pobre, uma grande massa perdeu tudo, uma grande massa de gente perdeu a vontade de viver e tudo mais. E então, gente, eu não queria estar entrando nesse tipo de assunto, porque eu queria era justamente só falar da experiência que eu tive em casa, desses meus dias aí de parada que eu tive que dar, né? Porque eu finalizei o ano cheia das energias positivas e eu quero manter elas, lógico, positivas. E janeiro, então, indo para o fim, hoje é o último dia, amanhã começa fevereiro. Eu lembro muito bem que há anos atrás, quando eu chegava, sempre essa época do ano, a gente já respirava a temporada de frio. Que, querendo ou não, fevereiro é o mesmo um pouco mais curto já. E aí, março, já muita coisa acontece, né? Lojas que começam a procurar mercadoria de inverno, para quem trabalha com atacado e para quem atende o atacado, né? Sabe do que eu estou falando. Então, temos um mês e um pouquinho aí para iniciarmos a nossa temporada de frio. Se Deus quiser, e Ele há de querer, a gente vai ter um ano bom. Porém, essa é uma grande preocupação que eu estou tendo neste momento, que sim, isso é uma preocupação real, é a nossa matéria-prima. A nossa matéria-prima perdeu o controle, ela fugiu do controle no valor, né? Em um curto espaço de tempo, ela já vinha mais cara, já tinha ganhado um aumento significativo. No nosso caso, a minha empresa está com os preços congelados, já pelo menos indo agora para o 5º ano, que a gente vem trabalhando com os mesmos valores. Até tem alguns itens que eu me lembro que a gente teve que dar mais uma reduzida. Porém, agora com essa matéria-prima aumentada, do jeito que ela aumentou, vai ser muito complicado. Agora a gente vai ter que sim mexer nos preços, a mercadoria vai sim aumentar. Lamentavelmente, faz parte, né, disso tudo. E então a matéria-prima hoje me preocupa muito, porque a gente fala com os nossos fabricantes, uns falam, prazo de entrega longo, outros falam em prazo de entregas ultra longos. E esses ultra longos têm situações aí que, dependendo do pedido que for fazer, vai receber lá no finalzinho de maio, início de junho, os fios, fazendo o pedido hoje. E para quem, então, não tem fios em casa, pensa no drama, né? A gente, graças a Deus, ainda tem um pouco de fio no estoque. Eu digo, tem muito fio em estoque, mas são muito fios, assim, de pequenos volumes, né? Não é uma quantidade grande de determinadas cores e por aí vai. Então, essa é uma das minhas grandes preocupações hoje, a matéria-prima, né? E, então, querendo ou não, isso acaba deixando a gente assim, né, não querendo se preocupar, mas a gente se preocupa, porque daqui a pouquinho a temporada vai ser boa e a gente não vai conseguir produzir a mercadoria no tempo certo. Então, tivemos 2 anos complicadíssimos. O ano passado, graças a Deus, a gente ainda teve um pouco de resultado de vendas. Teve empresas aí, teve malharias que a gente soube de que tiveram um ano maravilhoso de vendas. E lógico que isso parte do tipo de artigos que fabricou, acertou em cheio, como a gente sempre fala, né? Que tem produtos que às vezes nós já tivemos esses acertos assim também, de termos a mercadoria ideal assim de venda, né, que se vendia sozinha, não precisava fazer propaganda de nada. Porém, os últimos meses, no último ano agora, a gente não teve tanta sorte assim no resultado de venda por N coisas. Para quem acompanha a gente entender rapidinho do que eu estou falando. Gente, então, férias acabaram e preciso me preparar. Hoje é o meu primeiro dia que estou aqui de volta. Vim de amarelo, que é a cor da riqueza, como a gente chama, né? Estou com o meu celular em cima de uma base amarela e eu me enxergando de amarelo, então o negócio ficou amarelo. Amarelou tudo na minha frente. Mas, então, eu estou me preparando para que eu tenha sorte, né, dentro do ano, que eu vá conseguir me ajustar diante de tudo que for surgir, que a gente vá conseguir dar conta de tudo.
e espero que sim. Amanhã a gente volta a produzir, hoje ainda somente a loja está aberta, então amanhã a gente vai iniciar a produção. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Eu tenho umas ideias bem legais aí de fazer uns modelos muito bonitos. E tem outra novidade aí que vai estar vindo logo em seguida, que eu ainda não posso contar, porque ainda não é uma coisa tão concreta. Então, enquanto que não é martelo batido, né, a gente não pode sair falando. Mas é 99,9% certo de que a gente vai trazer novidades aí para vocês logo, logo. Num curtíssimo espaço de tempo. Tá joia, gente? Então, era isto. Espero que vocês gostem, né, dessa forma que eu venho sempre falando com franqueza para vocês, porque eu acho que a vida da gente se torna melhor se a gente é mais franco, mais verdadeiro, não ser tão de querer passar, transmitir para vocês impressões falsas, porque eu sou muito contra a falsidade. Então, acho que é por isso que eu tenho esse meu lado aí, de ser muito realista e verdadeira sempre. Tá legal, gente? Então, curtam lá meu vídeo, se inscrevam, para daqui a pouquinho quererem ir acompanhando melhor, né, os meus vídeos, que eu vou procurar continuar gravando diariamente e sempre tentar trazer aí para vocês alguma novidade ou algum fato que de repente tenha acontecido. Tá joia? Um grande abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo de Dia a Dia de uma Malheira.